Bom dia a todos os amigos da cidade. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa segunda-feira. Começando, na verdade, ontem começamos a semana, mas hoje começando aquelas atividades que temos durante a semana. E é muito bom ter você. E nessa manhã nós temos o interesse de levar até você a nossa mensagem, a mensagem da fé, a mensagem da esperança, a mensagem do amor, a mensagem que pode trazer para você o consolo, a paz, a alegria, também pode despertá-lo para uma decisão. Que você possa estar recebendo essa mensagem, que você receba o projeto Amigos da Cidade na sua casa e que realmente você faça a diferença aonde você vive, com quem você vive, no que você faz e no que você pretende fazer. Como todas as manhãs, nossa palavra bíblica hoje está em 2 Coríntios, na carta aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, quando o apóstolo fala: "E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus." Bonito isso. Porque ele diz: "Eu te vi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação." Com essa palavra eu quero deixar para você esse pequeno recado. Olhe a graça de Deus sobre a sua vida. E olhe o tempo de hoje. E o dia de hoje é o dia oportuno. O dia de hoje é o tempo que você precisa olhar como qualidade de tempo. Não coloque na sua vida coisas que estarão trazendo prejuízo. Mas hoje, faça a escolha certa. Hoje é a grande oportunidade que todos nós estamos tendo. A oportunidade da vida, a oportunidade de viver. Para tanto, é necessário que cada um de nós possamos realmente fazer a escolha certa e determinar: eu estou vivendo o dia de hoje. É o dia da grande oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Que Deus te abençoe. Quero que você fique comigo no restante do nosso programa nesta segunda-feira. Nosso convidado já está aqui e eu tenho certeza que será um assunto bastante importante para todos nós. Muito bem, nós estamos de volta e, como eu disse, nosso convidado já está aqui e nessa manhã eu tenho muita alegria de trazer até vocês uma pessoa que fez parte assim da nossa vida, da nossa juventude em Curitiba, tempos de igreja, sabe aquela coisa de jovem, retiros, caminhada, passeio, igreja, culto, louvor, adoração, de tudo um pouco, né? Eu tenho a alegria de receber, nós estamos recebendo nesse final de semana em nossa casa, um amigo, um irmão, Álvaro, que também tem uma caminhada e que hoje ele vai distribuir um pouquinho nesses minutos sobre a caminhada que ele tem tido na vida dele. Álvaro, bom dia, seja bem-vindo no programa Amigos da Cidade. Um bom dia, pastora Jurema, um bom dia aos amigos da cidade de Campo Mourão. Na verdade, eu te trago aqui hoje como um capelão, pastor capelão. E eu queria iniciar assim o nosso bate-papo nessa manhã, levando para as pessoas que estão nos assistindo o que é essa tarefa, esse ministério de capelania. A capelania ela é um ministério específico, né? E o capelão nada mais é do que um sacerdote que atua não dentro de uma instituição igreja, né, do templo, né? É o sacerdote que está ligado, focado à instituição, como empresas, exército, hospitais, né? A mim, o meu foco mais é o hospital, é estar dentro do hospital. E o capelão é essa pessoa que leva Deus para dentro das atividades seculares do dia a dia das pessoas, né? Você atuou ainda atua, né? Mas já atuou em linha direta nos hospitais, né? Em Curitiba. Exatamente. Deus tem me chamado há alguns anos para estar dentro de UTIs, para estar dentro de centros cirúrgicos, acompanhar pré- e pós-cirúrgicos cardíacos, situações extremas, né? Situações em que as pessoas não esperam viver, não desejam viver, e são situações em que as pessoas normalmente desconhecem, né, este lado da vida, né? E Deus nada mais não tem ser melhor do que Deus, do que a fé, né, para ajudar as pessoas nesse momento difícil. Álvaro, pastor Álvaro, né?
Eu te trago também porque você nesse último ano, a sua vida assim deu em questão a nível espiritual, deu uma transformada. Por quê? Porque você entrou em lugares que mexeram muito com a sua vida emocional, espiritual, física, de uma forma que a gente começa a perceber que você consegue nos passar isso, que você olha as coisas de uma forma diferente depois de uma experiência que você teve de uma viagem à Polônia. Exato. Há muitos anos eu tenho tratado com Deus a questão de viver a fé de uma maneira diferente. Não uma fé pela conveniência somente, conveniência secular, palpável, mas viver a fé dentro dos planos, né, de Deus. E como eu venho tratando com seres humanos, Deus me levou eu chamo assim, né, a um altar de holocausto, né, que foi os campos de Auschwitz e Birkenau, né, onde aproximadamente 3.000 pessoas perderam a vida, né, por um ideal humano, por um ideal de posse, de governo, de poder, né? E ali todo esse grupo de gente foi vitimado por pretensões humanas. E isso me trouxe a entender muito, não só da capacidade humana de manipulação, como também dos limites a que vai um ser humano quando ele não tem Deus em seu coração, quando ele não tem Deus dentro da sua prática de vida diária, né? O que você descreveria, como você descreve para nós, realmente estar lá, fisicamente? Qual é a sensação? Olha, quando a gente entra em um ambiente como esse, né, naturalmente a gente é movido por curiosidade. Você caminha por história, né? A gente ouve, o Holocausto, ele tem um pouco mais de 70 anos, então é muito recente na história da humanidade. Então você caminha por muita curiosidade. Mas o fato é que você pisa em chão, você pisa em lugares em que seres humanos foram eliminados, seres humanos perderam a vida, né? Um episódio que me marca muito é quando eu estava no local de desembarque das pessoas, onde o trem deixava as pessoas, mas até aquele momento, sabe, pastora Jurema, as famílias estavam reunidas ali, porque eles eram levados àquele lugar iludidos, né? Ninguém informava a eles que eles estavam indo para a morte. A informação que eles recebiam é que eles estavam indo para um lugar, para novas oportunidades, né? Mas quando eles chegavam ali, eles desembarcavam, eles eram separados. Mãe separada de filho, marido separado de esposa, avó separado de netos, e eles nunca mais voltaram a se ver. As crianças eram imediatamente conduzidas às câmaras de gás, né? A esposa, dependente do seu marido, era separada à força. E o que me marcou muito mais foi a questão dos avós, né? E Deus me trouxe essa experiência de sentir este momento, num tempo de oração, de sentir a agonia, né, daquelas pessoas, de perder de vista o seu ente querido e tentar encontrá-lo, né, num lugar de muito frio, de muita umidade, de muito sofrimento, e não eram poucas pessoas. Cada trem ele trazia em torno de 800 até 1.000 pessoas. E ali eles eram separados, eles eram selecionados de uma forma muito fria para a vida em escravidão, em trabalhos forçados ou para a morte no momento seguinte. Esse lugar deve ser muito cinza, né? Deve ser muito escuro, deve ser muito sombrio. Depende muito da ótica com que a gente tem, né? A Polônia é um local que, na época que eu estive, eles tinham de 3 a 4 horas de sol por dia, ou seja, de luz por dia, né? O restante era à noite. Mas pela ótica que eu estive lá, eu não esperava um ambiente diferente, né?
Eu estava lá justamente para isso. Mas o meu foco era espiritual. Era entender um pouco mais do comportamento humano, né? Da capacidade humana. E Deus nos levou até aquele lugar. Com certeza. Deus nos levou até aquele lugar para viver essa experiência, né? Então o meu foco estava muito ligado a questões espirituais, né? E portanto é uma experiência diferenciada, não é um turismo, não é uma experiência de curiosidade somente, mas é de conhecimento, de sensibilidade e de transformação de vida, né? Afinal de contas, eu estava no lugar onde seres humanos perderam a vida, mas o meu dia a dia é de vida e morte, né? Eu trato com pessoas que no dia seguinte ou na hora seguinte vão entrar por processos cirúrgicos, submeter-se a procedimentos cirúrgicos que dizem respeito ao sucesso com vida ou insucesso com morte. Não existe como reparar esse dano após o início deste processo. Na verdade é aquilo que nós vimos na palavra, né? A oportunidade é dada para nós hoje, porque não sabemos, né? Como será amanhã, como será daqui a pouco, não é? É a oportunidade que temos que viver. Agora, pensando lá nos campos de concentração, eu sempre que posso vejo documentários, assisto algumas coisas, isso me chama muito a atenção. Já estive na Alemanha também, já estive na Suíça, e me lembro quando atravessávamos da Suíça para a Alemanha, algo assim marcava naquele momento daquela passagem. E eu fico assim, imaginando esse momento que você diz das famílias terem sido separadas. Nós estamos vivendo a semana do Dia das Mães, tá? Domingo é Dia das Mães, e essa semana toda homenagens e boas lembranças, recordações, enfim, história, né? História de vidas e principalmente o ser mãe. Agora, vamos imaginar, né? Quantas mães tiveram que dar o último abraço nos seus filhos e não tinha nem como gritar, não tinha nem para quem gritar. Só as lágrimas. Quantos filhos foram separados das suas mães naquele momento? Crianças pequenas. Quantos sonhos. Quantos projetos desfeitos, né? Então eu imagino que você estando naquele lugar, né, por mais que não se ouça as vozes, mas é como se elas estivessem ecoando, não é? No contexto espiritual, essas vozes clamam. Eu acredito que sim. Essas vozes, biblicamente falando também, acredito que sim. Essas vozes continuam clamando. Eu sou muito feliz porque eu vivi intensamente a minha mãe, né? Eu fiz escolhas erradas, mas a minha mãe, com toda a sua humildade, né? Com toda a sua incapacidade letrada, né? Minha mãe não tinha estudos, não tinha formação nenhuma, mas ela tinha uma sabedoria que vinha dos céus, né? E ela soube me conduzir por caminhos que hoje eu louvo a Deus por eles, né? E essa experiência em campos de concentração, entenda-se que campo de concentração, Auschwitz é campo de concentração, né? Mas Birkenau é campo de extermínio. As pessoas que eram conduzidas para dentro deste campo de Birkenau, eles estão a aproximadamente 3 quilômetros um do outro. Muito próximo. Né? Eles iam ali para a morte. Era um caminho sem volta. Né? E eles entravam iludidos por algo. Né? Uma decisão de um homem ou uma decisão de uma comunidade levou a tamanho desastre, né? Mas para o terceiro, né? E hoje a nossa vida é pautada por isso. Deus tem colocado o homem debaixo de autoridades, e essa autoridade está relacionada à mãe diretamente, né? Porque o filho, e isso eu trato muito no hospital, porque eu acompanho alguns partos, né? E eu fico maravilhado com o nascimento do ser humano. E Deus me fez entender que filho e mãe não é opção de homem, é desígnio de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, alguns anos atrás, a mãe só ia saber o sexo do filho, a cor do cabelo, quando nascia. Era puro desígnio, pleno desígnio de Deus.
Hoje a tecnologia já permite, né, através de ultrassom, de imagem, saber o sexo da criança, a condição corpórea, né, a formação, mas pelos padrões de Deus não. Pelos padrões de Deus, filho e mãe e pai é desígnio de Deus. A escolha é feita por Deus, né? E o fato de termos a vida, de estarmos com vida, o instrumento para que isso se tornasse possível é a mãe. É a mãe, né? Que é a forma de formação. E isso é algo que não vai ser mudado, não pode ser mudado. A ciência não pode alterar isso, né? Por mais que tente, não pode alterar isso. E essa escolha foi feita de Deus. Portanto, se queremos estar bem, se queremos viver bem, temos que estar com base em honra, com princípio de honra àqueles que nos formaram. Com certeza. Nessa atuação tua, né, como capelão, estando dentro dos hospitais e vendo, né, os momentos felizes, bonitos, mas também tendo que participar, talvez muitas famílias, muitas mães, sobre uma situação tão terrível com respeito ao filho em saúde. Você vive todos os mundos, né? O mundo da família, o mundo do enfermo, do doente. Você acaba vivendo o mundo do hospital, que também é um mundo das pessoas que estão ali no trabalho, e consegue direcionar tudo isso, consegue visualizar tudo isso. A dor, a alegria, a perda, a separação. O ser humano, ele não está preparado para a separação, né? A ordem natural dos fatos é o filho sepultar os pais. Não estou falando de morte, né? Mas eu estou falando na iminência de morte, que é mais terrível do que a morte em si. Né? E eu tenho acompanhado isso, mas o que é interessante, pastor Germa, é que aquelas pessoas que têm Deus consigo, elas conseguem encarar, elas conseguem ver este tempo, né, de forma diferente. Elas conseguem trazer para dentro de si forças que normalmente pessoas que não têm um relacionamento com Deus ou não têm uma rotina, né, de vida de fé diferenciada, né? E isso é comprovado cientificamente. A ciência já comprovou que a espiritualidade em situações extremas hospitalares, né, ela representa 70% de sucesso. Ou seja, Deus na vida do homem, né, ele é garantia de 70% de sucesso em situações extremas. Maravilhoso isso, né? Isso é tremendo, né? É espiritual, maravilhoso e real. É verdade. Real. Real para todos nós, e todos podem viver. Eu volto ao texto, inclusive, de segunda carta aos Coríntios, hoje no capítulo 6, que nós falamos sobre essa oportunidade de salvação, né? A oportunidade de dizer, eu quero ser salvo. Então qual é a oportunidade? Eu quero crer, e eu creio, e eu vou buscar isso, né? É toda essa fonte para a minha salvação. E como capelão eu tenho que dizer mais. Não só é uma questão de oportunidade, né? Mas nós não estamos aqui falando de uma religião. Porque se eu fosse me envolver aonde eu me envolvo, né, as terras que eu piso, as situações que eu vivo, com base em uma religião, ou talvez uma placa de igreja, fatalmente eu já teria sucumbido na minha existência. Mas nós estamos falando de um Deus que é vivo, que é um Deus doador de vida, né? Que é um Deus que atua numa situação extrema em que Ele não tem responsabilidade, né? Dentro dos campos de concentração, ou mesmo no meu dia a dia de hospital, eu tenho percebido que o homem, ele só é vítima dele mesmo, por falta de princípios, por falta de valores, né? A sociedade hoje, ela tem vivido escrava de circunstâncias, né? De governos, de pessoas, de status, né? De vaidades. E ela acaba sendo escrava disso. Nós temos um estudo, né, de aprofundamento e consciência, que a gente chama, que é análise de casos.
E nós concluímos, juntamente com doutores, com médicos, que 80% dos casos de patologias graves, né, que são aquelas patologias que ela se apresenta de maneira extrema, no caso um infarto, AVC ou coisas assim, 80% delas são pelo mau uso do corpo, são pelos maus hábitos de vida, né, pelo estresse da vida moderna, né? E voltando ao foco do Dia das Mães, né, e também ancorando essa situação, eu quero dizer o seguinte: hoje a figura do pai, a figura da mãe, ela caiu em desuso. O princípio de honra que Deus estabeleceu na formação do homem, no nascimento do homem, ou na doação de vida que Deus faz, porque a vida não nos pertence, ela é de Deus, Deus nos empresta a vida, né? E Ele usa pai e mãe para que isso aconteça. O sentido de honra, ele caiu em desuso. Eu gostaria muito de ter hoje minha mãe comigo, me acompanhando, né? Seria aquele manual de consulta diário, né? Então, eu quero dizer, sabe, pastora Jurema, que Dia das Mães, para aqueles que têm as mães presentes, é todo dia. A honra tem que ser diária, né? Porque ela é a forma da vida. Foi dela que Deus nos gerou, né? Foi nela que Deus nos gerou. Então eu quero dizer para você, filho, que tem sua mãe, não basta apenas levar um presente ou algo bonito em um dia do ano, né? Mas aquele abraço, aquele cheirinho, né? Aquele beijinho, aquele afago, aquela bênção diária, isso nos faz vencedores. Isso nos torna outros homens, outras mulheres, porque neste processo estabelece-se a hierarquia de Deus sobre nós, sobre a nossa existência. Nós não devemos estar sujeitos à sociedade ou aos modismos. Vamos voltar às veredas antigas de Deus, né? Em que pai e mãe eram sentido de honra. E isso vai nos tornar pessoas muito mais felizes. Com certeza. Mais felizes. Álvaro, um prazer muito grande ter estado com você aqui no programa Amigos da Cidade, a tua presença aqui na cidade, conosco e no programa. Que Deus te abençoe. Obrigado a você, pastora Jurema. Obrigado a vocês, amigos da cidade, a cidade de Campo Mourão. Eu desejo que a graça de Deus, a abundante graça de Deus esteja sobre vocês neste dia e não só nesse dia, né? Nesta semana, neste mês, neste ano. E fiquem na paz de Cristo. Amém. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Este programa é um oferecimento da Livraria Mundo Cristão.